Olá, meus irmãos, muito bom dia, paz esteja em cada coração, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no nosso 14º dia do nosso propósito aqui, aprendendo com Daniel e vivendo grandes maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é maravilhoso. E hoje nós entramos aqui no capítulo de número 8. Capítulo 7 nós vimos ontem e nós vimos aqui 4 animais que Daniel teve um sonho e esse sonho ocorreu no primeiro ano do rei Belsazar. Agora nós estamos já no 3º ano, né, onde Belsazar ele ficava ali no trono e Daniel tem mais um sonho e esse sonho também deixa Daniel aterrorizado, até chega a ser pior esse aqui, porque Daniel chega a relatar que ele chega a perder as forças do seu corpo. Quando ele tem esse sonho, essa visão, ela é tão real, tão profética, e tão assim forte, espiritual, que Daniel ele perde a força do corpo, ele vai ficar deitado e vai ficar doente alguns dias, né? E depois ele recobra e vai continuar os trabalhos do rei. Mas aqui, no capítulo de número 8, Daniel ele tem um sonho de novo. E agora não é com 4 animais, mas com 2 animais. E vai deixar um pouco mais claro que o que significa isso. Apesar desses 2 animais serem um complemento daquilo que ele viu ali no capítulo 7, esse complemento ele vai ficar um pouco mais claro agora com as visões que Daniel tem, e ele vai ter um sonho profético aqui muito forte, tanto no sentido de quando seria preparado o caminho para Jesus chegar, quanto também esse sonho é uma dupla visão, um duplo sentido, porque vai mostrar também um pouco daquilo que será o anticristo quando estiver no tempo ali de Jesus voltar à terra. Então vai ser um sonho preparatório para o caminho de Jesus chegar, e um sonho também de acontecimentos lá do fim, tá bom? E o anjo vai dizer para ele: olha, guarda isso aí, porque isso aí é lá para o tempo do fim. Glória a Deus. Então vamos lá. Daniel está ali no 3º ano do reinado ainda do filho do rei, esqueci o nome agora. E Daniel está ali nesse 3º ano do reinado, e ele, do Belsazar, e ele tem uma visão. A visão, o sonho é um carneiro bem grande, ele com 2 chifres bem grandes, e apesar dos chifres serem muito grandes, um chifre era maior que o outro, era um carneiro mais 2 chifres, e um maior que o outro. E aqui no discernimento nós vamos entender, sempre que você vai ver aqui sobre chifres, chifre ele representa a autoridade, tá? Então toda vez que alguém tem um sonho com chifre ali, no contexto do Antigo Testamento, chifres representam autoridade. Então vamos lá, se era um carneiro, mas tinha 2 chifres, aqui nós vamos entender que é o Império Medo-Persa, porque era um império só, mas tinha 2 comandos, tá certo? E um dos comandos era o rei Dário e o outro era o Ciro o Grande. Contudo, o rei Dário era muito grande, muito poderoso, mas o Ciro ele era maior, mais poderoso. Então, quando vai ver, um carneiro mais 2 chifres, ou seja, é um reino só, mas tinha 2 comandos. E esse comando do Ciro o Grande, ele era mais poderoso do que o do rei Dário, apesar do rei Dário ser muito poderoso, e era o rei Dário que estava ali comandando naquele contexto de Daniel, tá certo? Mas aqui nós vamos ver muita coisa bacana nesse capítulo 8. Aqui no capítulo 8 vai ver que esses 2 reinos, esse reino, perdão, com esses 2 chifres muito poderoso, ele é atacado então violentamente por um bode que tinha um chifre só. E esse bode de um chifre só, ele veio e atacou esse carneiro com os 2 chifres, mas de uma força tão violenta, tão feroz e tão rápida, que ele derrotou rapidamente esse carneiro. E aqui, como nós vimos lá no capítulo anterior, esse reino muito violento, muito forte, muito poderoso, de um chifre só, de uma autoridade só, nós vamos ver que é o Império Grego, ele chegando, né? Chegando com tudo, através de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele chega com violência contra Ciro, ele chega com violência contra Dário, e ele consegue impor
a sua autoridade, ele consegue sobrepor aos reis e ele consegue dominar o seu tempo. Com muita violência, como nós vimos no capítulo anterior, que o animal tinha 4 asas, porque a violência, a rapidez dele foi muito grande, muito rápido. Ele entrou e ele venceu, e ele dominou, e ele se tornou muito forte. Contudo, no sonho aqui de Daniel, nós vamos ver que esse bode, que tem um chifre só, e vem e ataca o carneiro que tinha 2 chifres, vence, mas rapidamente também esse chifre desse bode, ele é quebrado. E quando ele é quebrado, nascem 4 chifres no lugar daquele chifre. E aqui nós já vimos um spoiler também na última aula, porque esses 4 chifres que nascem no lugar daquele chifre são os 4 generais, né, que acaba o reinado ou a autoridade de Alexandre o Grande, e 4 generais eles surgem dominando o reino da Grécia, o Império Grego, tá certo? Então esses 4 generais eles assumem o poder. Por isso que era um chifre, que era Alexandre o Grande. Esse chifre ele é quebrado, porque Alexandre o Grande é morto, e aí 4 generais assumem, eles dividem o reino em 4, tá certo? E ali, desses 4 generais, um deles, através de um deles, nasce um outro, né? Nasce um outro, e esse outro, ele vai fazer umas aberrações, porque esse outro que nasce, filho de um desses 4 generais, ele começa a reinar, e não só governar politicamente, né, economicamente, ele vai entrar num campo diferenciado, ele vai entrar num campo religioso também. E o que ele vai fazer? Ele vai perseguir aqueles que adoravam o Senhor. Aqui no texto vai dizer que ele entrou para perseguir, ele perseguia com violência os santos. Ele perseguiu com violência os judeus daquela época, ele perseguiu aqueles que adoravam ao Senhor. E não só bastou ele perseguir os que adoravam o Senhor, ele também entrou no templo e profanou o templo. Ele entrou no templo e tirou as coisas do templo que era de adoração ao Senhor e começou a profanar, fazer coisas indevidas no templo. Então ele assumiu o templo como seu lugar, e ali o contexto vai dizer que ele mistura figuras do céu com figuras da terra, e essa é a visão. É porque além dele perseguir, né, os judeus que eram os santos, ele também entra no templo e ele profana o templo. E aqui nós temos uma visão de duplo sentido, porque esse rapaz, esse rei que se levantou, que era filho de um dos 4 lá, e que perseguiu os judeus e que profanou o templo, ele foi Epifânio, né? Ele foi Antíoco Epifânio. E esse cara fez essas aberrações todas. Só que ali no contexto, Daniel vê que são 2 visões, e ele consegue entender que isso é também não só para um tempo futuro ao tempo dele, que Daniel está aqui num tempo, e essa primeira visão que eu disse de Antíoco Epifânio, ela é futura a ele. Mas Daniel também vê que essa visão ela tem um outro futuro ainda mais longe. E aí nós vamos ver que esse que surge ali, né, dentro desses impérios, né, dentro do contexto desses impérios, ele é também alguém que ia ser usado por alguém que descia do céu, né, de uma das estrelas do céu. E essa expressão de caído estrelas do céu, nós vamos ver essa expressão lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver essa expressão também no livro de Isaías, porque ele vai declarar essa expressão como quando Satanás ele é vencido, né, e os seus anjos ali vencido por Miguel no céu, e eles caem. Então eles veem como as estrelas caindo, né, na terra. E aqui nós vamos ver que parte dessas estrelas que caem do céu, elas vão se ajuntar,
né, a um homem aqui na terra, e esse homem ele vai começar a profanar e perseguir a igreja. Ele perseguindo a igreja, ele vai também e voltar lá em Jerusalém e se endeusar, ele vai se assentar no trono aonde era do templo de Deus, tá certo? Em Jerusalém. Então ele vai perseguir os santos agora de uma maneira geral, a igreja e também os judeus que adoram o Senhor também, e ele vai sentar-se no trono. Então nós vamos ver que esse já é um sonho para o tempo do fim, que é um surgimento do anticristo, que não só vai governar economicamente, politicamente, ele não só vai governar de uma maneira assim, de autoridade humana, mas também que ele vai ser usado violentamente por seres espirituais, que são Satanás e os seus anjos. Por isso ele vai ter muito poder e de fazer muito milagre. O livro de Apocalipse vai narrar que o anticristo, essa besta, né, ela vai ter poder, realmente vai fazer muito milagre, ela vai fazer muita coisa extraordinária, vai fazer muitas coisas que elas vão ser extraordinárias, maravilhas, que as pessoas vão ficar de boca abertas com aquilo. Então muitos na terra vão passar a seguir esse anticristo por causa dos milagres que ele vai fazer, por causa das maravilhas que ele vai operar. Então muitos seguirão esse anticristo, tá certo? Então ele vai enganar muita gente, vai enganar uma nação ou as nações, ele vai enganar um povo, tá certo? Então Daniel tá vendo aqui o surgimento também do anticristo, não só o preparamento para a vinda do Messias, né, para a vinda do Jesus Cristo, quando veio em terra, que já era futura Daniel, que ali o surgimento desses impérios, o surgimento ali do Império Romano, para poder preparar os caminhos para Jesus chegar. Mas ele está vendo também algo muito além, que é de quando Jesus vai retornar. Então ele vai ver coisas misteriosas aqui nesse sonho. Se você vai ler, você vai compreender pelo que eu estou falando aqui. Ele vai ver o surgimento de um homem que é misturado poder com estrelas caídas, que nós já estou explicando aqui que né, quando Satanás ele cai com seus anjos, ele é considerado como estrelas caídas, né? E então nós vamos ver esse homem ele sendo usado por poderes das trevas, então fazendo muitos milagres, mas também vai vir um da parte de Deus que vai destronar ele, que vai destruir ele, que vai acabar com o seu reinado, tá certo? E vai estabelecer um reino para todo sempre. Então o capítulo 8 aqui ele vai mostrar algumas coisas que corroboram com o capítulo 7 em questão de tempos e datas, e nós entendermos bem os reinos como seriam. E Daniel ele fica assim, chega a ficar doente ao receber aquela visão, né, tão forte do Senhor. Ele entra em transe ali no seu corpo, no seu espírito ele perturba dentro do seu corpo, é assim a expressão que ele usa, e ele vai então até passar mal. Então muitas vezes a gente entra num propósito de jejum, de oração, nós vamos ter algumas visões, algumas revelações e batalhas espirituais. Muita gente entra em batalhas espirituais e o nosso corpo ele acaba sentindo. Quantas vezes você vai lutar em batalhas espirituais muito fortes e você sente dores no corpo no outro dia? Pode acontecer de você entrar em visões e ali você sentir o seu corpo físico, porque o espiritual ele reflete totalmente no nosso corpo físico. Tudo que é feito no físico aqui, primeiro ele acontece no mundo espiritual. Primeiro ele acontece no mundo espiritual. Tudo. Então nós vamos ver coisas acontecendo no campo espiritual e elas vão refletir no físico. E Daniel está sentindo isso aí. Mas eu quero trazer uma curiosidade aqui que esse capítulo 8 ele começa a revelar, e que nós vamos ver alguns personagens da Bíblia eles sendo relatados aqui, porque quando fala no iniciozinho que ele estava na cidadela de Suzã, e a cidadela de Suzã ela é um lugar que é mostrado na Bíblia aqui com outros personagens. Outros personagens eles passam por essa cidadela de Suzã. Vamos ver aqui, alguém se lembra de alguém que declara essa cidade? Essa cidade é conhecida. Daniel vai declarar que ele estava nessa cidade, próximo ao rio.
Ó, e aqui vai revelar algumas coisas, nós vamos entender alguns personagens que viviam junto aqui, nesse contexto, muito importantes. Quando Daniel fala da cidade de Suzã, nós vemos que existe um livro na Bíblia de uma rainha que foi rainha nessa cidade de Suzã, que é a rainha Ester, né? A rainha Ester, ela foi esposa do Assuero. O Assuero era o rei que comandava a capital ali dos Medos e Persas, e o rei Assuero, ele tinha sua esposa que era a rainha Vasti, mas num dos grandes banquetes que ele deu, Vasti não quis comparecer, e depois ele tirou a rainha do reinado e fez ali um concurso para que outra rainha assumisse, né? E nós vamos ver que uma menina que era escrava, ela entrou nesse concurso, que é a menina chamada Hadassa. Ela entra nesse concurso e ela vence o concurso e se torna a grande rainha Ester. E aí nós vamos ver que Ester, a rainha Ester, ela viveu no mesmo tempo de Daniel. Ela era uma dessas meninas que veio como escravas. Lembra que o povo de Daniel foi escravizado e veio de Jerusalém como escravo? Então nós vamos entender que Daniel viveu no mesmo tempo que a rainha Ester. E nós vamos ver que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, rainha Ester, vamos ver Mardoqueu, que era o tio de Ester, todos eles viveram ao mesmo tempo. E mais alguém que viveu ao mesmo tempo. Nós vamos ver aqui também que Neemias, porque Neemias também era copeiro do rei, não certo? Que era filho do rei Assuero, que era o rei Xerxes, ou rei Artaxerxes, né? Neemias era um copeiro ali do rei. Neemias cresceu dentro desse mesmo tempo, que se nós entendemos que o cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. Então se o cativeiro babilônico ele durou 70 anos, então dentro desse mesmo tempo conviveram. Neemias também era um rapaz que veio como escravo e se tornou um copeiro ali do rei. Então nós vamos ver que existiam aqui pessoas conhecidas da Bíblia e que elas viveram no mesmo tempo. Tem mais um aqui que também viveu, que ele não vai se declarar que morava em Suzã, nada disso no seu livro, mas nós vamos ver que ele foi, antes de Neemias, ele foi para Jerusalém para começar a reconstruir o templo e para ensinar sobre a lei, né, para o povo, que foi Esdras. Então nós vamos aqui, através do livro de Neemias, descobrir que Esdras viveu no mesmo tempo dele. E o livro de Esdras, certo? O Esdras do livro. E nós vamos ver, através de Neemias, pelo lugar que ele trabalhava, que ele viveu no mesmo. Ele provavelmente conheceu a rainha Ester. E nós vamos ver, pela cidade que eles estão citando aqui, pelo tempo que viveram, que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Mardoqueu, o sacerdote Zorobabel, a rainha Ester, Neemias, Esdras, todos eles viveram no mesmo tempo. Aqui, quando cita essa cidade, fala que Daniel estava nessa cidade, nós percebemos que esse povo todo aqui, eles foram contemporâneos. Legal isso, né? Nós temos que ligar, a gente vai ligando aqui. Quando você lê a Bíblia, você vai ler o nome de uma cidade, você vai ver um tempo que eles viviam, você vai descobrir que essas pessoas eram pessoas que provavelmente se conheceram, provavelmente elas se encontraram, elas conversavam entre si. Amém? E elas conheciam a história uma das outras. Apesar de o livro de Ester não narrar sobre Esdras, nem sobre Neemias, nem sobre Daniel, nós vamos ver que no mesmo contexto eles viveram, e eles viveram no mesmo tempo. E provavelmente eles se encontraram, provavelmente eles conversaram, provavelmente adoraram ao Senhor juntos, provavelmente compartilharam ali da palavra, não é? Porque eles não deixaram a palavra morrer. E Esdras, inclusive, foi juntamente com esse sacerdote Zorobabel para ensinar o povo quando eles começaram a voltar. Porque nessa época aqui de Ciro o Grande, que era a época dos Medo-Persas, então o rei Dário, Ciro o Grande, esse rei Assuero, tudo era do mesmo tempo. Como assim, pastor? Porque como era um império muito grande, eles precisavam dividir em pequenos reinos para poder eles conseguirem dominar, senão ninguém conseguia governar, tá certo? Então, eles viveram nesse mesmo tempo. Dário governava uma parte, o rei Assuero governava ali a capital,
E Ciro o Grande era o grande rei que governava, né, o império de uma parte maior, tá certo? E havia muitos outros reis ali nesses contextos que governavam cidades ou regiões, tá bem? É como nós utilizamos aqui, por exemplo, na nossa igreja. Nós temos, né, um pastor e nós temos vários grupos de células, né, pequenos, cada um liderada por uma pessoa, para que tenha um controle melhor, para que tenha uma assistência melhor. Então assim também funcionava ali o sistema da dinastia dos Medo e Persas, tá bem? Então nós aprendemos aqui que Daniel está vendo uma visão escatológica. Ele está, quando a gente fala a palavra escatológica, é visões do fim, tá certo? Então ele viu os reinos que surgiriam após o seu sonho. Quero lembrar que esse sonho ele teve antes de Dário chegar, né? Esse sonho também que ele teve aqui dos animais, do carneiro, 2 chifres, e do bode que chegava, dos 4 chifres que nasceu, e do outro que profanou o templo. Tudo isso ele viu antes daquela descrição na parede, tá certo? Ele viu, esse sonho foi antes, mas ele guardou para si. E ele mesmo viu o cumprimento de parte desse sonho, que é quando acontece aquela descrição na parede. Naquela mesma noite, Dário ele invade ali a Babilônia, e ele derruba o rei, e derruba aquele império e reina, e ali começa o império Medo-Persa. Já começa a ver o cumprimento desse sonho, que é dos 2 chifres. Esse chifre menor, grande, mas menor, já era Dário, que ele conheceria logo em seguida e que já se tornaria um grande amigo. E esse rei Dário foi aquele que orou por Daniel, que jejuou a noite inteira e que foi de manhãzinha lá bater na porta da cova dos leões para saber se Daniel estava vivo, tá bem? Mas Daniel sonhou com ele antes dele chegar, sonhou com o império deles antes deles chegarem. E Daniel viu parte das profecias que ele mesmo sonhou se cumprindo no seu tempo. E aqui fica mais uma curiosidade: Neemias, Esther, Esdras, Daniel, esses 4 livros da Bíblia, eles são de pessoas que viveram contemporâneas, ou no mesmo tempo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, que você possa fazer amigos que sirvam ao Senhor, que sejam grandes servos de Deus, assim como juntaram esses 4 aí, grandes homens e mulheres de Deus, e fizeram a sua história acontecer. Agora é a nossa vez, nós precisamos fazer a história acontecer. Deus abençoe em nome de Jesus.